Olá, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, todos a todas que estão nos assistindo, que vão nos assistir pela conta do Centro Espírita Nosso Lar. É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, sempre feito pela minha amiga Sueli, que já entrou aqui também. Boa noite, Sueli, muito obrigada por tudo. E agradecer a todos os amigos do nosso lar, por quem eu tenho um carinho muito especial. Muito obrigada por sempre me dar essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Para mim é muito importante. Gratidão. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito profundo. O tema de hoje é Nossas Aflições e o Cristo Consolador. Muito obrigada, minha amiga. Nossas Aflições e o Cristo Consolador. Mas antes da gente fazer a live de hoje, da gente fazer a nossa palestra, eu vou fazer a leitura de não é nenhuma mensagem, um parágrafozinho de Joana de Ângeles sobre Jesus. E ela traz essa esperança pra gente, como sempre. Dá uma boa noite pro João. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Joana diz assim, psicografada por Divaldo Franco: Não te desesperes em vão se te sentes excruciado por problemas e dores. Recorda-te de Jesus e deixa-te por ele conduzir. Então, Joana, lembrando pra gente que a gente precisa ser conduzido pelo Cristo, é sobre isso que a gente vai conversar na noite de hoje. Mas antes da gente começar essa conversa, boa noite para todos que estão entrando. Gostaria de convidar todo mundo para fazer a prece. E aí eu gostaria de pedir, não como um ritual, mas só para a gente se concentrar melhor, para a gente fechar os olhos nesse momento, só para a gente conseguir uma conexão melhor, tudo bem? Então, que nesse momento, que nesse instante, a gente possa fechar os nossos olhos, só para uma melhor concentração, para que nesse momento possamos nos afastar de qualquer distração interior ou exterior e somente nos conectar ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos que nos acompanham na nossa caminhada aqui na Terra, e agradecer imensamente todo o auxílio e o amparo que temos recebido, por estarem sempre conosco, nos intuindo, nos aconselhando, nos esclarecendo, para que possamos buscar o melhor para nós, para todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Mestre querido, benfeitores amigos, pedimos auxílio nesse momento de hoje, da palestra, que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, a todos os ensinamentos que iremos receber do Evangelho, à luz da doutrina espírita santa e libertadora. Nos auxiliem para que possamos internalizar todos esses ensinamentos de luz, colocar no nosso íntimo, para que possamos sentir e vivenciar conosco, com todos aqueles que nos cercam. Permaneçam conosco nesse instante, nos auxiliando, nos amparando, porque precisamos muito desse auxílio e desse amor. E nesse momento, pedimos a permissão para dar por iniciada essa atividade de amor de hoje. Que assim seja. Então, gente, depois de termos feito... Boa noite, minha amiga Fernanda, boa noite a todo mundo que entrou. É uma alegria, mais uma vez, como falei, estar aqui no nosso lar. Para mim é sempre uma alegria. Como falei, os amigos do nosso lar têm no coração, tem um carinho muito especial por todos. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito profundo, sobre Jesus consolando o nosso coração e a nossa mente nas nossas aflições. E é muito bonito que a gente possa saber disso, porque ele próprio disse isso. Ele disse assim: Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então ele próprio disse: Vinde a mim. Só que tem um autor, e eu gosto sempre de falar sobre ele aqui no nosso lar, nas lives do nosso lar, e sempre que eu tenho a oportunidade de fazer palestra, que se chama Alírio de Cerqueira Filho. E Alírio traz uma interpretação que é de Joana de Ângeles, e Alírio traz essa interpretação em relação a essa frase de Jesus. Porque ele dizia assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Vinde a mim que estáis sobrecarregados e aflitos, como se ele estivesse falando para que a gente fosse até a ele personalidade. E aí Joana e Alírio, trazendo o ensinamento de Joana, nos explicam que quando ele diz vinde a mim, ele está dizendo vinde ao amor que eu represento. E aí isso é muito bonito, isso é muito profundo, quando a gente entende que ele não estava falando dele própria personalidade. Vinde a Jesus, mas vinde ao amor que ele representava. Porque ele era a personificação do amor no planeta Terra. Até a chegada dele aqui, a gente não conhecia o amor como ele apresentou. Então ele era o próprio amor. Vinde ao amor que eu estou representando aqui na Terra. E a profundidade disso, a gente nem tem noção, porque que amor é esse que Jesus veio apresentar e mostrar na própria face, nas próprias ações, na maneira de agir, na maneira de conversar, na maneira de viver? Que amor é esse? É um amor incondicional. E aí ele vem dizer que o jugo dele é suave e o fardo é leve porque é amoroso. E é esse amor incondicional. Então, vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados e aflitos, vinde ao amor que ele representa. Porque ele, mais uma vez, falando, e é muito importante que a gente repita isso, é o representante do amor de Deus aqui na Terra. Até Jesus chegar aqui na Terra, o amor que a gente conhecia era o amor condicional. Era o amor de condição. E o amor que ele vem apresentar é um amor que não tem condições. Não é um amor de recompensa, porque o amor que a gente conhece é um amor de recompensa. Ou seja, eu preciso fazer algo para eu merecer ser amada daquela forma. Eu preciso fazer algo para ser recompensada, e a recompensa é o amor. Então eu acertei, eu fiz algo de bom, eu sou amada. Mas esse amor que Jesus apresenta para a gente é um amor que não tem condições. É um amor que já é o combustível para me motivar e fazer algo. É completamente diferente. Eu não preciso fazer algo, eu não preciso deixar de fazer algo, eu não preciso realizar uma tarefa, realizar uma ação ou ser alguém para receber esse amor. Porque se vocês prestarem atenção, no nosso planeta ainda muito imperfeito, a gente diz assim, eu amo a Fernanda, a Sueli e o João. Por que você ama o fulano? Ah, porque ele é tão gentil, porque ele é tão educado, porque ele é tão delicado, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele é assim. Então a gente sempre encontra motivos e razões para a gente amar alguém. Já pensou se Jesus encontrasse Deus, precisasse encontrar motivos e razões para nos amar? Talvez eles sentissem dificuldade, porque a gente erra muito. Então esse amor, ele é um amor que existe sempre, independente daquilo que a gente faça ou deixe de fazer. Esse é o amor que ele veio apresentar para a gente. Por isso que ele diz, vinde a mim, porque naquele momento ele era testemunha do amor. Haroldo Dutra Dias, estava misturando o nome dos palestrantes, Haroldo Dutra Dias, numa palestra que ele fez, ou foi num estudo, gente, não, foi num estudo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esses estudos sobre o Evangelho da Federação Espírita Brasileira. Haroldo antigamente era o diretor desses estudos. E num desses estudos muito lindos, ele diz isso, que Jesus diz assim, eu sou testemunha do Pai. Ou seja, ele próprio se colocando numa condição humilde que era de testemunha. Ou seja, ele vem testemunhar o que, gente? Esse amor incondicional. Ele vem ser testemunha desse amor para nós aqui na Terra e apresentar uma coisa até antes desconhecida. E do momento em que ele encarnou aqui até o momento que ele desencarnou, ele foi a personificação desse amor incondicional. E é fundamental que nós pensemos, reflitamos e analisemos isso diariamente. Quando Jesus chega, o que ele encontra? Ele encontra um planeta de olho por olho, dente por dente. Ele encontra um planeta em que é o bateu, levou. Em ação e reação. Se você me atinge, você me fere, eu vou atingir e vou ferir você da mesma forma. E ele chega com uma proposta completamente diferente, porque até então o Deus que se conhecia era um Deus vingativo. Era o Deus temor. Por isso que até hoje se diz, eu sou temente a Deus, porque eu temo esse Deus, porque é o Deus dos exércitos. É um Deus vingativo. É um Deus que vai me castigar se eu me equivocar. Se eu penso isso de Deus Pai, se eu me equivocar eu vou ser castigada, quanto mais nas relações entre nós.
Então as relações eram baseadas na intolerância. Se equivocou, não tem perdão. Olho por olho, dente por dente, vai pagar na mesma moeda. Mas se nós pararmos para pensar, até hoje nós vivemos assim. Nós vivemos hoje numa sociedade, 2022 anos depois dessa mensagem que Jesus veio apresentar, intolerante, não aceita o erro, não aceita o equívoco, olho por olho, dente por dente, bateu, levou, reativa. Se eu faço algo, alguém me devolve. Se alguém faz algo para mim, eu devolvo, eu me vingo. Então nós estamos ainda no amor condicional, em que eu preciso fazer algo para ser benquista e vocês precisam fazer algo para eu amar vocês. E Jesus apresentou, não precisa, basta que exista. Então Jesus veio mostrar uma realidade completamente diferente. Por que eu mereço ser amada, Ju? Porque eu existo. A única condição de se merecer ou não amor é a existência. O equívoco não anula o meu valor. E não diminui o amor que Deus tem por mim, nem o amor que Cristo tem por mim, nem o amor que a espiritualidade tem por mim. E a gente vê isso constantemente nos livros de André Luiz. A gente se choca. E a gente vai repetir isso, gente, quantas vezes forem necessárias, e trazer a informação e falar sobre os livros de André Luiz, e falar sobre as informações que lá tem. O que tem nos livros de André Luiz? Amor incondicional. Em que o próprio André Luiz, por si ser desconhecedor desse amor, acha estranho quando vê tantos espíritos, tantos irmãos espirituais do nível super elevado auxiliando uma pessoa que na cabeça dele não merecia receber auxílio, porque tinha se equivocado muito. Então tem momentos que ele chega para o mentor e fala assim, você vai ajudar aquela pessoa? Aquela pessoa? Ele é. A gente vai ajudar. E a espiritualidade move mundos e fundos para ajudar alguém que nem prece está fazendo. Com um respeito, um amor absurdo por aquela pessoa. E aí o mentor vira para ele e fala assim, André, ela não sabe quem ela é. Ela é filha de Deus, espírito imortal, centelha divina. Ela só está equivocada. E para que alguém mude e se transforme, o que precisa para se transformar e mudar? Amor. Sem amor não muda. Sem amor não há motivação, não há energia, não há nada para se fazer uma mudança. O amor nunca vai ser uma recompensa, minha gente. O amor é combustível para que eu me mexa, me mova e vá para frente. Por isso que quando ele diz, vinde a mim, vinde ao amor que eu vim mostrar para vocês, essa é a verdade. A verdade é amor incondicional. 24 horas por dia. Deus de braços abertos, se a gente puder falar assim, óbvio que não é assim, mas fazendo essa analogia, essa comparação, nos convidando amorosamente o tempo todo à renovação amorosa. Então o que acontece? A gente tem uma realidade completamente diferente dita pela sociedade. A gente liga a televisão, vingança. A gente lê um livro, um romance, vingança. A gente assiste um seriado, vingança. A gente assiste um programa de televisão, vingança. A gente liga a televisão, coloca no jornal, vingança. Nas conversas entre as pessoas, vingança. Porque se alguém me machucou, eu vou me vingar, seja como for. Geralmente a gente pensa na vingança como algo extraordinário. Eu vou arquitetar um projeto de vingança, vou me vingar da Sueli, porque ela me fez muito mal. E eu vou fazer exatamente como ela fez, como numa novela, como no filme. E Joana de Ângeles vem nos lembrar que a vingança pode ser inclusive eu deixar de falar com alguém. Isso é vingança. Eu não mais cumprimentar, não mais telefonar, não mais mandar mensagem, ser indiferente, fingir que a pessoa não existe, isso é vingança. E nós precisamos saber disso por quê? Porque por mais que doa o que tenha sido feito, a maneira como nós lidamos com o nosso equívoco e com o equívoco do outro é com vingança. É olho por olho, dente por dente. Na maioria das vezes ainda no planeta Terra. Então é algo que a gente precisa prestar atenção. No livro Consolador, eu gosto de me lembrar do meu amigo Carlos, que trabalha comigo na Federação Espírita Piauiense, que alguns de vocês devem conhecer. E ele sempre traz essa informação do livro Consolador de Emmanuel pra gente.
Quando o Emmanuel vem mostrar pra gente que se o olho por olho, o dente por dente está na minha mente, se é assim que eu acho que as coisas são, olho por olho, dente por dente, vai ser assim na minha vida, aqui e na minha desencarnação. Então o amor que eu vou precisar para me renovar vai me faltar. Porque eu acho que não mereço. Então a forma de se tratar é a mesma forma que eu trato o outro, exigente, intolerante, sem perdão, sem segunda chance, olho por olho, dente por dente, vingança. Por isso que Jesus diz: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade vem mostrar que é o amor. Porque quando o amor penetra a minha mente e o meu coração, começando por amor a mim, eu extravaso pelo amor ao outro. O que a gente sente? A gente sente leveza. Porque o olho por olho, o dente por dente, a cobrança, a exigência, o não perdão, a intolerância para comigo e para com o outro traz cansaço, angústia, pranto e ranger de dentes. Então Jesus vem mostrar a verdade que liberta. E qual é a verdade? Amor incondicional. Deus não deixa de me amar porque eu me equivoco. E Ele fala sobre isso o tempo todo. E Ele dá o exemplo com Ele mesmo. E Ele fala sobre isso nas parábolas, como na parábola do filho pródigo. O que acontece quando o filho chega para o pai? Pai, dá tudo que é meu. O pai chega, pega a herança, divide entre os dois, entre o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais velho fica com o pai na casa. O filho mais novo vai embora, gasta tudo, faz o que quer. Perde tudo, se arrepende, quando volta, o que acontece? Se fosse pelo mundo, se esse pai fosse um pai do mundo, do amor condicional, o que aconteceria com ele? Esse filho que retorna seria tratado de que forma? Mas o pai da história é Deus, e Deus é amoroso, e ele recebe o filho de forma amorosa, com amor incondicional. O que é que ele diz? Vamos dar uma festa, porque meu filho que estava perdido se encontrou. Que estava dormindo, acordou. Que estava dormindo, despertou. Então é assim que a espiritualidade age conosco. Eu vou contar uma história só para a gente ter um exemplo de como que funciona o amor de Deus na nossa vida, como é o verdadeiro amor, porque esse é o único amor. O amor condicional não é amor. A história do livro Sexo e Destino, de André Luiz, que é o penúltimo livro da série de André Luiz, que mostra aquele caso do pai que não sabia que a filha era filha dele, depois ele descobre, ele achava que ela era filha, que era enteada, era filha da esposa, ele não sabia que era filha dele. É uma história bem emaranhada, para quem lê o livro vai entender. Mas ele tinha uma vontade sexual, uma paixão sexual muito forte por ela, muito, perturbou muito a vida dela, até que ele conseguiu consumar aquilo que ele queria sexualmente. Quando ela percebe que é ele que está lá, ou seja, foi cometido um estupro do próprio pai com a filha. E André Luiz fez o que pôde para impedir a ação, o ato. É uma das cenas mais fortes, gente. A gente se emociona lendo o livro. Quando vocês puderem ler, vocês vão perceber. Porque ele sai de lugar em lugar na rua, procurando alguém que esteja com a mente elevada, procurando um ser vivo que esteja com a mente elevada ou fazendo prece. Ele não encontrou ninguém para se conectar com a pessoa, para a pessoa ser intuída para ele ajudar a moça. Essa pessoa, ajudar a moça que ele queria auxiliar, que sofreu o abuso do próprio pai. Ele fez de tudo. Ele foi em um, foi em outro, os pensamentos todos negativos na nossa mente. Ele não conseguiu se conectar com ninguém. Quando ele chega para conversar com o mentor está em prece. Ele fala, a gente não vai fazer nada. Ele disse, a gente tentou de tudo, vamos fazer prece. Quando aquele pai acorda, ele comete o equívoco, depois acontecem várias coisas, ela é atropelada e fica entre a vida e a morte no hospital. Quando ele cai em si e vê o que fez, como que a espiritualidade trata esse irmão, que se equivocou muito? De braços abertos com amor incondicional. E aí eles entregam o Evangelho segundo o Espiritismo através de uma pessoa que conhecia a filha dele, que era espírita, e entrega um Evangelho segundo o Espiritismo para ele, e ele é intuído a abrir o livro. Quando ele abre, é caridade para com os criminosos. E aí ele chora. Por quê? Porque ele se equivocou.
Só que Deus é amor incondicional. Deus é perdão. Deus não nos ama porque nós acertamos. Deus nos ama e ponto final. E Ele sabe que nós estamos imperfeitos e nos equivocamos, e o equívoco não nos define. Gente, nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhuma palavra, nenhuma ação, por mais horrenda que seja considerada, que nós façamos nessa encarnação, nós tenhamos feito em encarnações anteriores, não definem quem nós somos. Porque se definisse, nós não estaremos aqui. Se definisse, Paulo de Tarso nem existiria, porque Paulo de Tarso só pôde existir, que era Saulo, por conta do amor incondicional. Porque senão, mais uma vez, sempre a gente diz, Jesus teria puxado a lista, a ficha de Saulo de Tarso, teria dito, Saulo, Saulo, olha o que você fez. E Jesus só disse, Saulo, porque me persegues, renova a tua vida, faz de novo. Era o que Jesus estava dizendo para ele, repara no amor. Mas a gente vive num planeta em que a pessoa não pode pisar no nosso dedo mindinho que a gente se vinga. A pessoa não pode cruzar o carro na nossa frente no trânsito que a gente se zanga. Alguém não pode furar fila na nossa frente, a gente fica zangado. É o planeta do não perdão. É o planeta do não amor, da não misericórdia, da intolerância, do desamor. E se eu sou assim com o outro, é porque dentro de mim é assim que eu vivo. E cada ação mínima que eu faço tem desamor. Por mim mesma. Cada equívoco mínimo que eu cometer tem um tribunal na minha mente me condenando. Como que eu tenho paz vivendo desse jeito? Como que eu vou ter paz, bem-estar, alívio, suavidade e leveza dentro de mim se eu sou uma pessoa extremamente intolerante comigo mesma? É impossível, a não ser que eu viva à base de remédios para dormir. Porque dentro de mim tem um tribunal me condenando, tem um juiz, tem um advogado do outro, até o meu advogado de defesa está contra mim. Tem o promotor, o júri é contra mim, ninguém me defende. Só sou atacada 24 horas por dia. Porque a forma como eu lido com o erro do outro é só o reflexo de como eu lido comigo. E aí, gente, o pranto e o ranger de dentes não vão ser depois que a gente desencarnar, é agora. É quando a gente conversa com alguém e a pessoa diz que não consegue dormir. Que tem pernas inquietas, como tem a síndrome das pernas inquietas. Insônia, acorda várias vezes durante a noite. Com angústia. Com o coração apertado. Porque se vocês sabem, não sei se vocês sabem, e a espiritualidade dá essa informação pra gente, o centro de força cardíaco, para equilibrar esse centro de força, que é como André Luiz chama, do perispírito, é a compaixão. Então, quando o nosso coração tá assim, apertado, doendo, que até dói quando a gente pega, para equilibrar é a compaixão. Olha, comigo. E aí a espiritualidade vem mostrar que a gente não sabe muito bem como que é isso, porque no mundo, eu não sei se vocês já perceberam, é 8 ou é 80. Ou a mãe é rígida demais, reprime muito, é uma mãe mais castradora, ou é permissiva. Já prestaram atenção? Ou é permissiva, deixa o filho fazer tudo, ou é castradora. Não, e agride. Claro, tentando agir da melhor forma. Sempre a gente tenta dar o melhor e não consegue muitas vezes. Então, dentro de nós, muitas vezes nós somos permissivos com nossos equívocos ou castradores. Exigentes. E a espiritualidade, Jesus está pedindo meio termo. Que Joana de Ângeles resume como: eu me perceber, me observar, observar a mim mesma, sem passar a mão na minha cabeça, sem justificativas e desculpas, que é a permissividade, e nem me condenar. Nem me condenar e me machucar com intolerância. Nem me chicotear, que é a castração. Só me perceber sem julgamento. Porque, gente, a gente pode desencarnar, reencarnar, desencarnar de novo, reencarnar 1000 vezes.
Só o amor é o combustível que vai fazer com que a gente tenha ânimo e energia para mudar. Sem amor fica difícil. E aí justamente o combustível, o que Joana de Ângeles chama de oxigênio da alma, é retirado de nós. Porque quando nós erramos, o que acontece conosco? Nós nos condenamos, nos abandonamos, nos deixamos de lado, primeiramente. E o outro também. Ninguém me acolhe. Só que para que eu me levante e faça de novo, eu preciso de amor. Um carro não liga, nem liga, quanto mais andar, sem combustível. E Joana de Ângeles diz que o combustível da alma é o amor. Não anda, não funciona. Porque, gente, até esse dedinho mindinho aqui, para ele funcionar bem, precisa de amor. Tudo que vocês estão vendo aqui, para funcionar minimamente bem, precisa de amor. Todas as nossas células, todas as conexões neurais, tudo que a gente tem, nosso sangue, nosso coração, nossos órgãos, tudo perispírito para funcionar pleníssimo só com amor. Sem amor fica tudo desestruturado, capenga. Fiz um atendimento fraterno hoje, no atendimento fraterno não consigo respirar. Estou com um problema no meu pulmão, ou eu achava que tinha, o relato da pessoa. Fiz exame no pulmão, não deu nada. Fiz tomografia, fez tudo, ressonância. O que falta? Amor. Amor. Injeção de amor. Sem amor fica difícil. Por isso que Joana diz assim, quer ser feliz? Ama. Primeiro, começando pelo que é mais simples, eu comigo mesma, para ir ao mesmo tempo extravasando para o outro. Porque não é que a gente tem que esperar a gente se amar para amar o outro. À medida que a alegria vai subindo, a gente já extravasa automaticamente para o outro. Mas para isso precisa haver uma mudança na nossa maneira de se tratar. Porque a gente se trata ou de uma forma permissiva, concordando, sendo conivente conosco, com os nossos equívocos. Não fui eu que fiz, não. Vou já usar a Sueli de novo, foi a Sueli. Permissividade ou então intolerância, cobrança, castração. São 8 e 80. A mãe permissiva, a mãe castradora, dentro de nós se replica. E nós somos permissivos ou castradores conosco. Às vezes, de vez em quando um, de vez em quando o outro. Às vezes um predomina muito mais do que o outro. E aí quando eu sou permissiva comigo mesma, eu me desculpo. E digo, não fui eu, foi o fulano. Eu agi dessa forma porque me perturbaram. E quando eu sou extremamente castradora comigo mesma, eu me culpo. Culpa. Ódio a mim mesma que é a culpa. Quando Joana de Ângeles diz isso, a primeira vez que eu li, fiquei assustada. Porque a gente acha que a culpa não é uma coisa tão grave assim. O sentimento de culpa. E Joana diz, culpa significa ódio a si mesmo. E Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. O oposto, trazendo uma realidade nova para nós. Amor incondicional que nós precisamos desenvolver internamente no desenvolvimento desse reino de Deus em nós, para extravasar para o outro. Ju, mas como que é isso? Se eu errei, eu tenho que ser punida. Isso eu escuto de vez em quando. Às vezes no ESD, às vezes conversando em particular, às vezes com um amigo. Mas se alguém erra, não deve ser punido? A gente pode trazer uma analogia para ficar mais simples para a gente. Eu adoro analogia. Vamos pensar num tiro ao alvo. Eu vou pegar um dardo e vou jogar no alvo. Aí eu pego o dardo, jogo no alvo e errei. Aí na hora que eu erro, eu pego um chicote e eu começo a me chicotear. Violentamente. Aí eu pego de novo o dardo, já tô toda machucada. E jogo de novo, sem força, sem energia, machucada. Eu vou acertar? A chance é mínima. No alvo, eu preciso estar
com força, eu preciso estar com concentração suficiente, eu preciso estar com energia, eu preciso estar com confiança para jogar no alvo, mas eu tô toda machucada. Aí eu erro de novo, aí eu pego o chicote e me machuco de novo, eu vou ficar toda arrebentada. Aí vão me levar para o hospital, vou ficar 1 mês lá, 2 meses, sendo tratada. Perdi 2 meses de treinamento. O pai não quer que o filho se machuque, ele quer que o filho se renove. Errou, faz de novo, quantas vezes forem necessárias até acertar, de Joana de Ângeles. Ela diz desse jeito. Que eu não me engano é Em Plenitude, um dos primeiros livros da série psicológica. Errou, faz de novo, quantas vezes forem necessárias até acertar. Modificando alguma coisa ali, outra coisa ali para acertar melhor. Poxa, joguei o dardo no alvo, errei. O que será que faltou? Mirei errado, o que faltou para mim para eu acertar? Eu só pego e jogo de novo. Entre o intervalo de jogar de novo, eu não preciso me macerar, me chicotear. Eu preciso estar consciente para fazer de novo. Mas Ju, o erro não me define, não define o meu caráter. Isso é o que a gente pensa. Porque não define de forma nenhuma. É só um vício. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Ju, fulano ali fofoca o dia todo. Não presta. Mau caráter. A gente sempre leva para um juízo de valor o nosso erro. Fulano ali faz determinada coisa, não presta. Não presta para nada. A gente sempre olha o erro como juízo de valor, como definidor do caráter. Mas a espiritualidade vem mostrar que a gente faz por vício. Vício, porque a gente faz várias vezes e quer fazer de novo. E de novo. E de novo. A prova disso é que quando alguém quer deixar de fofocar, é luta. Por quê? Porque a pessoa vai ter que combater dentro dela mesma, com ela mesma, com a mente e o cérebro viciados para fazer de novo a fofoca. Estou fofoqueira, fofoco o dia todo, decidi parar. Aí eu sei de uma fofoca porque alguém contou pra mim, não consegui impedir que a fofoca chegasse em mim, que dá pra gente impedir. Aí eu vejo a Sueli conhece a pessoa. Quero fofocar. Simplesmente porque eu tomei a decisão de não fofocar, não vou fofocar mais? Não, vai ser assim não. Porque eu vou ter uma conexão neural para aquilo. Tudo que a gente faz várias vezes cria uma conexão neural mental. Ou seja, eu tenho um vício naquele comportamento. E para eu deixar, eu vou precisar me esforçar. Eu vou precisar persistir. Eu vou precisar repetir, conversar comigo mesma até cessar a vontade. Assim é com a comida. Assim é o vício em cigarro. Assim é o vício em bebida, em sexo, em julgar, em ciúme, em inveja. Qualquer vício moral é vício. Porque o outro é virtude. O orgulho é um vício. O egoísmo é um vício. Tudo é vício. Então, para a gente deixar, a gente vai precisar se modificar, a gente vai precisar fazer a transformação, porque eu estou viciada naquilo. Sentir raiva é um vício. É um vício. Não me define, não define o meu caráter. Você já viu aquela pessoa? É completamente desequilibrada. Mas muitas vezes eu não sei como está a mente e o cérebro daquela pessoa desequilibrada. É uma mente e um cérebro viciados em raiva. E aí podem ter certeza de uma coisa, meus amigos e minhas amigas. 24 horas por dia aquela pessoa vai procurar briga com todo mundo. Por quê? Porque está viciada em sentir raiva. Eu me lembro que uma vez assistindo a palestra do Bernardo, nunca me esqueci, lá na Federação Espírita, lá na FEP, antes da pandemia. Se eu não me engano foi 2018. E ele falando sobre isso. Que Joana de Ângeles fala na série psicológica. Que cada vício que a gente tem algo chamado que libera, que no nosso organismo que dá pra dizer que é neuropeptídeo. Então libera esse neuropeptídeo e a gente fica embriagado. Como quando a gente come, não é maravilhoso? Quando a gente fuma, a gente fica se sentindo bem. E aí ele diz assim, tem um neuropeptídeo da raiva.
Por isso que não é fácil alguém deixar de sentir raiva da noite para o dia. E por isso que nós precisamos ser misericordiosos conosco e com a pessoa que está no empreendimento de se tornar tolerante, mais paciente. Porque tem uma programação mental e neural para aquilo. Tem uma química corporal para aquele comportamento. Várias pessoas às vezes chegam para mim e dizem: Ju, essa pessoa não percebeu que estava engordando, está pesando 300 quilos, ficou assim porque quis. Porque a pessoa não sabe que é um vício. E meus irmãos, minhas irmãs, vocês sabem muito bem o que é um vício, porque eu acredito que cada um de vocês possa ter um específico, aquele maior. É fácil deixar? Gente, dormir tarde é um vício. Por isso que quando a gente toma a decisão de acordar, dormir cedo, no outro dia, não vai ser fácil. A gente vai sentir angústia, desespero, aflição, como se a gente ficasse com abstinência, e é isso mesmo que acontece. Eu durmo todo dia 2 horas da manhã, viciada, assistindo filme, série, não consigo dormir cedo, vou dormir 10 horas da noite hoje. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir dormir. A chance pode acontecer, Ju? Pode acontecer esse milagre, e é maravilhoso, que bom. Mas a chance é pequena. Por quê? Porque eu estou viciada em dormir tarde. E assim é tudo. Por que a gente está conversando sobre isso? Porque o equívoco não me define e sempre a gente leva para o juízo de valor, para o caráter da pessoa. E não tem nada a ver com caráter. Porque eu preciso identificar o meu equívoco e não levar para juízo de valor, porque senão eu vou me condenar. Eu vou me tratar como uma pessoa sem cura. Mas entendendo que é um vício de comportamento em que não somente eu posso, mas eu devo modificar. Aí fica diferente. E que vício é esse? É raiva? É ciúme? É inveja? É orgulho? É vaidade? É egoísmo? Viciado em vaidade, Ju? Sim, viciado em vaidade. Vaidade é um vício. Todos são vícios. Tem uma conexão mental e neural para a vaidade. Nossa, Juliano, fulano é tão vaidoso. E a gente começa a julgar a pessoa como se aquilo fosse parte de quem ela é, do caráter dela. É um vício de comportamento. Quando ela começar a despertar para perceber, vai fazer um movimento de mudança. E aí a própria pessoa vai ver o esforço que vai precisar empreender para modificar. Timidez é um vício. Medo de falar em público? Também. Estou viciada em repetir esse comportamento. Eu preciso perceber para começar a transformar os meus pensamentos e sentimentos, porque aí eu modifico a minha ação. A fofoca é legal, eu gosto de falar da fofoca. Fofoco para todo mundo. Identifiquei que fofoco, percebi. Geralmente o que acontece? A gente se culpa. Quando a gente está na permissividade, na inconsciência, a gente diz assim: não, mas eu não sou fofoqueira não, eu só contei a história. E foi a fulana que falou pra mim, eu estava na minha. Eu ainda estou inconsciente. Eu ainda não estou me considerando responsável por aquilo. Caiu a ficha, estou responsável, percebi, identifiquei, eu vou empreender a mudança. Gente, vai vir uma vontade louca de você contar a história para as pessoas. Nos mínimos detalhes. E aumentar. Porque quando você é viciado em fofoca, você aumenta. E aí o que a gente vai precisar fazer? Aquilo que Saulo de Tarso, que depois se transformou Paulo, porque Deus é amoroso, como a gente lembra, e misericordioso e incondicional, esse amor é. Ele sai de Saulo para Paulo. O bom combate. Eu comigo mesma. Como tem a mensagem egoísmo de Emmanuel, que é uma mensagem de Emmanuel mesmo, gente. Egoísmo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele diz que a gente vai precisar ter muita coragem, fazer muito esforço para vencer a si mesmo. Esse é o bom combate. Eu comigo mesma e meus vícios e meus costumes e meus hábitos perniciosos que me prejudicam, mas não me definem. Por isso nós devemos, quando percebermos o equívoco, olha o vício que eu possuo, sem juízo de valor. Não me define amor incondicional. Quando a gente olhar para alguém se equivocando, nossa, olha o vício. Olha como a pessoa ainda está viciada naquele comportamento e não percebe. E aí a mudança de maneira de olhar, de maneira de enxergar e de ver,
muda a nossa percepção e a gente se torna mais amoroso, mais misericordioso para com o outro, começando comigo. Por isso que quando Jesus vem apresentar a realidade, várias vezes ele fala, e uma delas é: o Pai quer a morte do pecado e não do pecador. Quando ele diz isso, ele está fazendo uma diferença entre quem nós somos e o que nós fazemos. Se ele diz que o Pai quer a morte do pecado, é porque o pecador não é o pecado dele. É porque o pecador e o pecado são coisas diferentes. Por isso Emmanuel diz: separa o criminoso do crime como separa o doente da doença. Separa o pecador do pecado, porque o pecador é uma coisa, o pecado é outra. E o que é pecado? A tradução do original grego que foi escrita a Bíblia é errar o alvo. Por isso que a gente trouxe o tiro ao alvo como analogia. Eu joguei e errei o alvo. Isso é pecado. Esse é o significado da palavra. Nada mais do que isso. Se eu errei o alvo, eu pego o dardo e jogo de novo. E de novo. E de novo. E quantas vezes forem necessárias até acertar. Sem chicote, sem auto-engano, passando a mão na minha cabeça e me desculpando, olhando de frente com amorosidade. Gente, à medida que a gente vai observando, se percebendo, se acolhendo, entendendo que nós estamos imperfeitos e que temos vícios de comportamento, e observando isso, analisando dessa forma e começando a se modificar, a gente vai ficando cheio de alegria, diz a espiritualidade. Essa alegria da renovação. Mas se nós continuarmos com a mesma ideia do planeta Terra, de intolerância, de não ter segundas chances, de não ter outras oportunidades, só vai ter pranto e ranger de dentes dentro de nós. O que a gente faz com a sociedade? A gente respeita. A gente respeita, ouve e fala, tá tudo bem. Mas a gente segue quem? O Cristo. E se deixa, como disse Joana de Ângeles, conduzir por Ele. E Ele é a personificação do quê? Do amor incondicional. Quando aquela mulher adúltera chega até ele, é apresentada até ele, o que ele faz? Ele reergue aquela mulher e diz: vai, não peques mais, vai, não erres mais. Dando amor para ela e falando: o seu erro não define você, olha para o que você fez de errado, vê que você quase morreu. Olha onde o seu erro lhe levou, onde o adultério lhe levou e você foi pego em flagrante, você quase desencarnou. Cuida de você, se dá segundas chances, faz de novo. Porque assim é que deveria ser. Uma vez conversando com a minha irmã Carol, e ela viu um documentário sobre o Tibete, que é linda a história, muito triste, muito profunda a história do Tibete. Lá no Tibete, no dialeto deles, eles não têm a palavra culpa. Não existe isso, eles não conseguem nem entender. Porque para eles errou, faz de novo. Errou, faz de novo. E de novo, e de novo. Se a gente vivesse assim, errei, identifiquei, me arrependo, peço perdão a quem eu errei, a quem eu fiz mal, a Deus, reparo com a própria pessoa, que maravilha que seria a Terra, e vai ser assim. Por quê? Porque a gente está se dando chances e oportunidades. O pai não quer a morte do filho, do pecador, por quê? Porque não serve para nada, machucado. Gente, a gente machucado e sofrido não consegue agir. Não tem ânimo, não tem alegria para fazer diferente. Não tem vigor, não tem motivação para fazer de novo, para ser luz na vida das pessoas, para dar um conselho: ô amigo, eu sei, eu também erro muito, mas que tal fazer isso? Você já tentou fazer assim? Olha que maravilha, aquele que erra, sabe que erra, se perdoa, se acolhe, se observa, pede perdão, busca reparação, encontra alguém que erra também e fala: amigo, tá tudo bem, vamos fazer de novo. Que fantástico! E foi assim que Jesus fez com todos. Foi assim que Jesus fez com Pedro, que negou. Foi assim que Jesus fez com todos os apóstolos que o abandonaram. Foi assim que Jesus fez com Judas, porque essa informação que a gente tem, no momento em que ele desencarna, ele vai imediatamente atrás de Judas, mostrando pra gente como é que as coisas são.
Como é que Deus nos trata? Errou, faz de novo. Errou, reconhece, sem passar a mão na própria cabeça, com permissibilidade, nem se machucando, nem se condenando com a castração. Reconhecendo e fazendo de novo. Reparando o erro no amor. E aí o sofrimento e os motivos de sofrimento vão acabar. Porque a gente acha que a expiação ela é sempre necessária. E a espiritualidade vem mostrar que não. Tem um texto, inclusive, de Joana de Ângeles no livro sobre a depressão que ela tem. Eu esqueci o título do livro. É belíssimo. Um livro que ela fala sobre a depressão, que ela vem mostrar justamente isso pra gente. Da gente achar que precisa passar por essa dor, por esse sofrimento, por essa angústia. Achar que a gente precisa passar por esse calvário da expiação. Aí ela diz que a gente vê a reencarnação ou a encarnação como dor e sofrimento, mas a gente poderia ver como amor e reparação. Porque a expiação pode acontecer. Pode. A prova não. Sempre a gente vai ter provações e a gente vai ser testado. Por quê? Porque a prova fortalece a gente e a gente sabe se aprendeu com a prova, não é assim? Se eu estou na escola, estudo matemática, eu vou fazer a prova e vou fazer aquele teste e vejo, nossa, tirei 10, tirei 8, tirei 7, tirei 2. A provação, os desafios, eles sempre vão acontecer na nossa vida, mas as expiações excruciantes, as dores absurdas, os sofrimentos, não. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições, o que tem no Evangelho segundo o Espiritismo? Se você foi um mau filho, você poderá ter um mau filho no futuro e passar pela mesma coisa. Poderá. Porque a expiação, ela pode acontecer e vai depender de quem? De nós. Porque se eu me equivoco, percebo o equívoco e faço como Paulo de Tarso, me perdoando, me dando segundas chances, eu estou reparando no amor. Para que esse sofrimento todo? Para que essa maceração toda? Para que eu passar pela mesma situação que eu fiz alguém passar, pelo olho por olho, dente por dente? E pra gente finalizar, a gente lembra daquele livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Quando vem contar a história de Marquês de Sade, que tem muitos problemas sexuais em relação à criança. E aí o que ele é convidado a fazer quando ele está lá no plano espiritual? Passar pela mesma situação que ele passou? Então quer dizer que eu abusei, eu vou ser abusada? É olho por olho, dente por dente? Esse é o Deus que Moisés precisou apresentar para nós. Mas Deus é misericórdia. A reparação é no amor. E por isso ele é convidado no plano espiritual para reencarnar e cuidar de crianças. Já que ele fez sofrer, ele vem cuidar de crianças. Então a gente nunca deve esquecer dessas informações. Por quê? Porque o chamado, o convite, sempre vai ser primeiro no amor, para a gente reparar. Então a sociedade que é tão intolerante com todos ainda, porque faz parte, e nós fazemos parte dela, vem reprogramando a nossa mente, continuamente insistindo nisso, errou sem piedade. E a gente vê a pedra sendo substituída pelas palavras na internet com o hater. E Jesus vem dizer, ama. E nós precisamos ouvir quem? O Mestre. Então errou, faz de novo. Autoobservação, autopercepção, autoconhecimento, reconhecimento e fala, fiz mesmo. O que eu posso fazer para modificar? E reparar. Até a gente chegar a essa perfeição que Jesus veio nos mostrar. Mas, gente, sem amor não dá. O amor é o combustível da alma de todos nós. E nós precisamos desse amor dentro de nós, começando conosco. Então, já disse que ia finalizar, mas agora eu vou finalizar. Que nós sempre possamos nos lembrar disso. Ama o teu próximo, mas é como a ti mesmo. Então nós precisamos, a partir de hoje, olhar o que nós falamos sobre nós, o que pensamos sobre nós, o que sentimos sobre nós. Qualquer palavra indelicada, qualquer palavra desamorosa,
mesmo que por brincadeira de Joana de Ângeles, nós devemos tirar do nosso vocabulário, substituir pelo amor, a partir de hoje. Porque aí, amando a mim mesma, eu vou amar mais os meus irmãos, como reflexo do que tem dentro de mim. E aí vai ser suave e leve. E aí a gente vai se aliviar e vai viver desse reino de amor que ele veio representar para nós. Representar, personificar, através do amor incondicional. Mas já falei muito, chegou o horário de finalizar a nossa live, a nossa palestra. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês por estarem aqui conosco, pela energia, pelo carinho que eu senti daqui. Mas antes da gente finalizar, a gente sempre finaliza com a prece. E que nesse momento a gente se conecte, meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós possamos nos conectar e sentir esse amor que cai sobre nós 24 horas por dia. É nisso que nós precisamos acreditar. É nessa mensagem reveladora que Jesus veio trazer. Deus é amor incondicional e sempre está de braços abertos nos convidando à renovação. Então, nesse momento, pedir àqueles que assim se sentirem à vontade, que quiserem, só para a gente se concentrar melhor e não como um ritual, para que possamos fechar os nossos olhos e nos conectar, nos afastando de qualquer distração interior, em forma de pensamento, sentimento e qualquer distração exterior. Que possamos nesse momento nos conectar ao Mestre Jesus, que sempre está ao nosso lado, e aos benfeitores amigos que nos acompanham, e sentir esse amor a nos envolver. Sentir essas energias de luz penetrando a nossa mente, o nosso coração, o nosso cérebro, o nosso corpo físico por inteiro. Que possamos sentir essa energia, esse amor incondicional circulando em nós. Que essa luz, esse amor possa nos fortalecer. Mestre querido, agradecemos imensamente a oportunidade da noite de hoje, a oportunidade que recebemos de aprender um pouco mais sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Nos auxiliem para que possamos internalizar os ensinamentos, analisando, meditando em cima de cada uma das palavras de amor que recebemos, para que possamos colocar no nosso íntimo, vivenciar conosco, com todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Permaneçam ao nosso lado, Mestre Jesus, benfeitores amigos, especialmente naqueles momentos de maior dificuldade, para que possamos nos reerguer e continuar a nossa jornada. Gratidão mais uma vez por tudo, pelo amor incondicional, pela misericórdia profunda. E nesse momento, pedimos a permissão para dar por encerrada essa atividade de amor de hoje. Que assim seja. Mais uma vez, minhas irmãs, meus irmãos, gratidão por tudo. Um beijo a todos vocês, que Jesus possa sempre estar no nosso coração, na nossa mente. Muita paz, boa noite e até a próxima.